Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Olá, amigos, muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Se possível, abra sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, capítulo 3. Hoje vamos começar o nosso estudo de Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Vamos orar antes de continuarmos o nosso estudo nesta epístola. Senhor, te agradecemos por mais este dia, por termos acesso ao trono da graça. Nós te louvamos por nos dares esta oportunidade de chegarmos diante de ti, Senhor. Nós nos lembramos das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nos regozijamos, Senhor, ao lembrarmos do dia em que recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Agradecemos por tua morte sacrificial e porque agora temos acesso à tua presença. Fale a nós, Senhor, através da tua palavra nesse estudo de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, se você abriu a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, vá ao versículo 4. Paulo diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo aqui está nos dando uma breve autobiografia. Ele estava dizendo que não podemos colocar qualquer confiança na carne. Agora, passa a dar um desafio a estes judaizantes legalistas. Quando eu uso a expressão judaizantes legalistas, não faço com amargura. Por favor, me entendam. É preciso lembrar, amigos, que estes judeus tinham uma cultura e uma história rica. Haviam sido judeus a vida toda e agora o Senhor Jesus é apresentado a eles como seu Messias e Salvador. E eles o receberam. Mas havia alguns entre eles que diziam: bem, não somos contra quem confia em Cristo, mas não deixem de lado a lei mosaica. Não se esqueçam dela. Você deve obedecer à lei a fim de receber o favor de Deus. Por esta razão, Paulo se refere ao seu próprio passado, aos dias anteriores de sua conversão, e usa isso a fim de silenciá-los em seu legalismo. Antes de continuar, deixe-me dizer uma coisa. Nós precisamos ser pacientes com os judeus. Muitos de vocês sabem que eu sou um judeu convertido. Meus avós eram judeus alemães, portanto tem esse histórico familiar. Mas às vezes eu sinto que quando nós, judeus, somos salvos, pensamos que somos muito especiais. Na realidade, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que um gentil que se converte. Todos nós somos pecadores que merecem o inferno e Cristo morreu por nós, tanto judeus como gentios. Portanto, eu não tenho nada de especial e eu não ando por aí dizendo que eu sou 100% judeu. Não faço isso. Como algumas pessoas que conheço que dizem ser 100% judeus, judeus puros. Tudo o que faço é testemunhar da graça de Deus, o que sou pela graça de Deus. É isso que eu faço. Creio que devemos voltar nosso pensamento aos dias de Paulo e perceber que aqueles judeus estavam pagando um alto preço. Ao aceitarem a Cristo como Messias, não eram compreendidos por suas famílias e por seus amigos. Eles tinham uma rica herança, por que então abdicá-la? Então vinham os legalistas e lhes diziam: vocês não podem abandonar a lei de Moisés, vocês precisam circuncidar seus bebês e precisam guardar a lei. Paulo simplesmente os está acalmando dizendo: vocês insistem que para alguém ser salvo deve guardar a lei de Moisés, além de confiar em Cristo. Eu vou mostrar a vocês que se fosse assim, então eu seria aceito por Deus mais do que qualquer um. Seu argumento estava baseado em sua ascendência judaica. O versículo 4 diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Esses judaizantes confiavam nas obras para a salvação, ou seja, tinham colocado a sua confiança na carne. Esse sistema de esforço humano é um sistema natural, tentando fazer algo para satisfazer as exigências de Deus.
É neste ponto que o cristianismo difere da maioria das religiões do mundo. Amigos, o cristianismo é uma fé sobrenatural. É pura e exclusivamente uma obra de Deus, portanto, nega qualquer esforço ou mérito humano. Ela depende inteiramente do mérito do único sacrifício perfeito pelo pecado, o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, para fazê-los pensar, falou da sua ascendência para mostrar que se a salvação pudesse ser obtida por mérito humano, ele tinha mais do que se orgulhar do que eles. Ainda assim, ele pôs tudo de lado para receber a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo alista 7 fases de sua associação com a religião judaica. Elas podem ser comparadas aos 7 passos para se chegar ao auge do judaísmo e fazem um forte contraste com os 7 passos de Cristo em sua descida das alturas do céu. Vemos isso no capítulo 2. Vamos ler capítulo 2, versículos de 6 a 8. Que sendo de forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui vemos 7 passos em sua descida do céu à terra para nos salvar. Paulo mostra 7 passos que levam ao auge do judaísmo. Mas antes de olharmos para isto, vamos olhar a sua conclusão quanto às suas aparentes vantagens no versículo 7. Estou me adiantando um pouco, mas veja o que diz o versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Para aqueles que deixaram pouco pela causa de Cristo, talvez o testemunho de Paulo não signifique tanto como significava para ele. Creio que este é um dos testemunhos mais convincentes. Como judeu, Paulo poderia orgulhar-se do seu passado, primeiro por causa do ritual pelo qual passara. Ele diz, circuncidado ao 8º dia. Observe isso em Filipenses 3:5. Paulo não chegou ao judaísmo como um gentil. Sua circuncisão não foi mais tarde, quando já era adulto, mas assim como Deus havia ordenado a Abraão. Gênesis 17, de 10 a 12, diz: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Gênesis 17, versículos de 10 a 12. Vemos aqui que desde o início a circuncisão, quando Deus a instituiu como um rito diante de Abraão, Deus exigiu que o menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. Paulo diz, em outras palavras, vejam, eu tenho algo para me vangloriar. Vocês querem algo para se vangloriar? Eu fui circuncidado ao 8º dia. Todos os judeus fiéis praticavam a circuncisão no 8º dia, não no 6º ou no 9º, mas no 8º dia. Talvez você se lembre de como Zacarias e Isabel levaram João Batista para ser circuncidado ao 8º dia, em Lucas capítulo 1, versículo 59. Maria também levou o menino Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, Lucas 2, versículo 21. Isso tudo era de acordo com a lei mosaica. Em Levítico, capítulo 12, versículo 3, lemos, E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. O que Paulo está fazendo aqui, em Filipenses 3:5, é testemunhar que no 8º dia ele recebeu o rito inicial. E era um ritual do qual todo judeu se orgulhava, porque para eles era uma cerimônia de purificação, e por sua vez os faziam herdeiros do pacto. Os ismaelitas eram circuncidados, mas somente aos 13 anos. Paulo nunca se esqueceu de que ele era um judeu de nascença, por isso ele diz que foi circuncidado ao 8º dia. Logo, logo ele iria dizer no versículo 7, Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Muitas pessoas não salvas se apoiam no fato de terem sido batizadas quando bebês ou confirmadas por um ritual denominacional da forma como Saulo de Tarso se apoiava na sua circuncisão. Embora nenhum de nós pode estar em posição de julgar, às vezes me pergunto quantas pessoas que pensavam que sua igreja ou algum rito os levaria para o céu vão estar no inferno. Amigos, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Não há outro caminho. Dizer que a circuncisão, o batismo ou a confirmação não salva seria um insulto para muitas pessoas.
é um insulto à sua denominação ou ao catecismo de sua igreja. Mas quando se reconhece que Deus nos salva pela graça, então não confiamos mais em algum ritual ou em qualquer coisa do passado. Paulo tinha se vangloriado por ter sido circuncidado ao 8º dia, mas agora passa a dizer que já não precisa mais se vangloriar, pois é salvo. Ele podia se vangloriar da sua herança genética. Veja que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 5, que ele era da linhagem de Israel. Veja, Paulo poderia traçar sua genealogia de volta até ao patriarca Jacó. Israel era o nome da nação, e para o verdadeiro judeu isso significava muito. Essa relação dava mais dignidade à ascendência de Paulo, pois ele não tinha se convertido ao judaísmo, mas sim um judeu de sangue da aristocracia. Era descendente do homem a quem Deus disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, versículo 28. O sangue de um ancestral não salva nem limpa do pecado, somente o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz em João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja o que diz: não nasceram do sangue. O que a Bíblia está dizendo aqui em João capítulo 1 é que a graça de Deus não flui nas veias humanas, a salvação não é transmitida de pai para filho, isto é impossível. Por isso Paulo diz: vocês querem se vangloriar? Eu tenho mais do que me vangloriar, eu sou da linhagem de Israel. Mas Paulo sabia que isto não o salvaria. Muitas pessoas, desde os dias de Paulo até hoje, pensam em poder herdar a vida eterna porque eles fazem parte de uma família cristã. Como acabei de dizer, a graça de Deus não flui através das veias humanas. Eu disse isso várias vezes e vou dizer outra vez. Paulo tinha uma relação única com Israel, mas estava disposto a deixar isso por Cristo. Por isso ele diz: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Paulo continua a dizer: sou da tribo de Benjamim. Qual é a importância disto? Bem, a tribo de Benjamim era conhecida por sua lealdade ao trono de Davi, especialmente quando as 10 tribos se separaram. Esta tribo era respeitada pela sua lealdade em uma época em que as demais foram desleais. A casa de Judá foi escolhida por Deus para levar a linhagem real, e a tribo de Benjamim foi escolhida por Deus para apoiar o rei Davi, conforme 1 Crônicas 12. Mais tarde, apesar da dureza do coração de Roboão, a tribo de Benjamim seguiu o caminho de Deus. Depois que a nação foi restaurada do cativeiro, a tribo de Benjamim tinha grande estima e respeito pela sua integridade, fidelidade e lealdade. No entanto, por mais respeitada que seja a ascendência de alguém, isso nunca fará com que seja aceito por Deus. Amigo, você pode ter o direito de se orgulhar de sua linhagem, mas do que adianta? Nenhuma linhagem pode mudar o coração de um pecador aos olhos de Deus. É verdade que a cidade santa estava dentro dos limites do território da tribo de Benjamim, mas isso não poderia fazer de Paulo um homem santo diante de Deus. Ser da tribo de Benjamim era algo importante, algo do que se orgulhar, e do que Saulo se orgulhava até ele conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aí ele deixou de lado o orgulho pela circuncisão, por sua linhagem de Israel e pelo fato de que era da tribo de Benjamim. Para Paulo, isso de nada adiantava mais, pois sem Cristo ele continuava sendo um pecador perdido, precisando da salvação. Em seguida, Paulo fala de seu orgulho pela sua raça. Ele diz: hebreu de hebreus, no versículo 5. Paulo era hebreu, descendente do próprio Abraão. Nunca houve uma mistura com gentios em sua família. Ele era um judeu puro, seus pais eram judeus puros. Enquanto ele viveu em Tarso e recebeu sua educação, Paulo nunca se afastou da tradição hebraica. Ele era, como disse um escritor, hebraicamente hebreu. Ele não era como os judeus gregos que se adaptaram à língua grega e aos costumes gregos. Paulo tinha orgulho de sua distinção racial, era um hebreu de hebreus. Mas com todo esse status e orgulho por sua raça, Saulo de Tarso era uma alma perdida até encontrar Cristo. Antes de sua conversão, ele era orgulhoso, como muitas pessoas são orgulhosas de sua nacionalidade. Cuidado, não deixe que algo como isso forme uma barreira entre você e Deus. Você pode dizer: eu sou de ascendência alemã, ou italiana, ou espanhola, ou quer que seja. Ah, amigo, você não deve se orgulhar disso.
Todos nós somos pecadores diante de Deus. O Evangelho de Jesus é universal, planejado por Deus para todo mundo, para toda criatura. Todos nós precisamos de salvação. Não se vanglorie do seu passado. Talvez você seja um aristocrata, talvez venha de uma família rica, mas, amigo, você é um pecador salvo pela graça. Paulo tinha tudo isso e descobriu que não lhe servia de nada. Vemos em seguida que ele tinha orgulho de sua religião. Ele diz, quanto à lei fariseu, no versículo 5. Agora não podemos ver o fariseu do passado como o fariseu dos tempos de Jesus. Sempre que pensamos em fariseus, vem à mente uma personificação de arrogância, de desonestidade, de orgulho. Mas saiba, meu amigo, que o fariseu em Israel tinha uma moral muito alta. Hoje, quando falamos que alguém é fariseu, queremos dizer que ele é hipócrita. Bem, isso não era sempre verdade sobre os fariseus dos tempos antigos. Enquanto outras pessoas livremente violavam a lei, os fariseus a observavam e a obedeciam. Eles tinham a palavra de Deus na mais alta estima. O Dr. Ironside disse, de todas as seitas judaicas existentes naqueles dias, os fariseus eram os mais ortodoxos. Eles eram bons judeus. Os fariseus de antigamente eram judeus religiosos que faziam tudo o que era humanamente possível para obedecer a Deus. Paulo tinha orgulho de sua linhagem religiosa. Ele deu testemunho de ter sido um fariseu pelo menos 2 vezes. Em Atos 23:6, enquanto estava no concílio de Jerusalém, ele disse, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Quando ele estava diante de Agripa, em Atos 26:5, ele disse, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Lembre-se que quando o Senhor Jesus falou da necessidade de praticar a justiça, ele disse, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. O problema é que é possível ser devoto e sincero nas crenças religiosas, mas estar errado. Atualmente, muitas pessoas transbordam de orgulho por causa da sua religião até receberem a Cristo. Paulo percebeu o quão tolo era se apegar a tradições que não podem salvar do pecado. Por isso mesmo, devemos ter a mesma posição de Paulo. Bom, o tempo passou rápido. O nosso tempo por hoje já acabou. Se Deus quiser, estaremos de volta no nosso próximo estudo. Muito obrigado por ouvir o programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.